Olá, meus irmãos, estamos de volta com o seu podcast de Teologia e Vida Cristã, Café com Deus. Hoje fazendo a segunda parte do episódio sobre bullying e cyberbullying, algo que tem trazido muito prejuízo emocional para muitas crianças, para muitos adolescentes. Nós estamos aqui oferecendo ajuda para a família, um caminho de orientação, um guia prático. Se nós pegarmos o programa anterior e somarmos ele também ao outro episódio, Intoxicação Digital, nós temos um guia prático para ajudar você, pai, você, mãe, a orientar os seus filhos, criá-los no temor do Senhor e também livrá-los dessa prática terrível que é do bullying e do cyberbullying. Não é somente a questão de sofrermos o dano do bullying, do cyberbullying, mas a questão de praticarmos também essa maldade. Então nós estamos falando desse tema, trazendo para você informações que abençoam a sua vida, um norte, um caminho de êxito e de vitória para você e para sua família. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Conosco no programa continua o pastor César Ferreira. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado a todos vocês e será uma bênção. Você sofreu bullying, né, pastor? Sofri. Ele contou quem no episódio nunca, 1, né? Tá lá no episódio 1, tá no nosso canal. Sim. Doutora Ana Paula Jacques, de volta aos estúdios aqui também, advogada, especialista na área, que já tem muita vivência com a questão do bullying, do cyberbullying, com muita orientação abençoadora para a gente na área do direito. Seja bem-vindo novamente, doutora Ana Paula. Muito obrigada, pastor, a todos que continuem com a gente, que possam ouvir um pouquinho mais do que a gente tem para falar. Vai ser uma bênção mesmo, tenho certeza que um assunto muito necessário nesse momento. Né? E amplo, né, doutora? Muito amplo. Muito amplo. Obrigado para você, pastor César. Obrigado, doutora Ana Paula. Vamos aí juntos desenvolver esse tema para abençoar a vida dos nossos internautas. Eu quero começar, do pastor César e doutora Ana Paula, com um estudo de caso que aconteceu em 2013. Eu vou falar aqui que se tornou público, né? Não é nada que está correndo em segredo de justiça. É o caso da adolescente Júlia Gabriele. Ela teve fotos publicadas, copiadas, na verdade, e publicadas em páginas de humor no Facebook. Pegaram as fotos dela e copiaram. Ela teve as suas imagens expostas. Na época ela tinha 12 anos. E os administradores e o público das páginas zombavam dos pelos no rosto da Júlia. Olha o negócio aqui. E essa foi a situação terrível que ela vivenciou. Então fizeram insinuações maldosas, doutora Ana Paula, com respeito à vida dessa menina. Bombardeada por palavras cruéis, a garota chegou a apagar o perfil que ela tinha também no Twitter, depois de contar que tinha passado o dia chorando e não queria ir à escola, pois não desejava ver os colegas rindo dela. Conforme relata essa história dela, ela fez um apelo para que parassem de zombar dela, dizendo que ela precisava que ela fosse esquecida, mais ou menos assim. Então, esse aqui foi um caso terrível que ela sofreu com apenas 12 anos de idade. Então vejam vocês a maldade das pessoas. Então, as redes sociais, elas têm um alcance muito grande. Nacional e internacionalmente. Então, veja o quanto que a situação pode ser vexatória para a vida de um adolescente, de uma criança, ou seja, cada vez mais cedo, né, doutora Ana Paula, a gente está vivenciando os episódios de cyberbullying. O bullying a gente já falou no episódio 1, que ele está mais restrito ao ambiente da escola, aos grupos de colegas, mas o cyberbullying está na internet. Então, doutora Ana Paula, veja aqui o quanto de prejuízo que essa menina de apenas 12 anos, em 2013, nós estamos em 2024. Né? Quanto tempo? Como é que a gente pode imaginar se ela superou isso ou não? Sua família talvez nem está em rede social,
não tem essa informação. Mas é para a gente verificar o quanto é importante os pais trabalharem, não é isso, pastor César? Para apoiarem seus filhos a viver esses momentos. Porque não dá para a pessoa também... eu não vou ter rede social. Não tem como. Às vezes é necessário. É importante, né? É um meio que praticamente todo mundo tem. Só as pessoas que se consideram assim muito ruins, né? Eu não consigo mexer com isso, eu não consigo trabalhar com isso, mas como é que a gente vai fazer, né? Para viver nesse ambiente? Então, é um ambiente muito perigoso. Então, a gente está dando orientação aqui, não é para proibir, mas para a gente orientar e dar um caminho de esperança e dizer para aquele moço, para aquela moça, para aquela criança, porque para mim, 10, 12 anos é uma criança, né? Né, pastor César? Então a gente orientar os nossos filhos para que eles saibam como se comportar. Doutora Ana Paula, tem um caminho de comportamento, de regra, para a gente aplicar na rede social? Porque assim, se vem um ataque ali, como dá para se proteger? Ela tem filtros, a gente sabe que ela tem filtros, ela tem denúncias, dá para a gente usar essas ferramentas? Eu vou começar, pastor, falando que a gente precisa... Sim. Inicialmente, voltar ao básico. Nós precisamos, enquanto pais, olhar para esses filhos e fazer com que eles sejam acolhidos, né? E vou dar um exemplo que eu vi essa semana de uma mãe que estava viajando de avião com o seu filho pequeno, ela e o marido. Os dois dormiram, o bebê também dormiu. Só que o bebê acordou e começou a chorar. E o pai tentou ajudar ali, mas ele continuou chorando e a mãe estava dormindo. E todo mundo começou a reclamar, porque a criança estava chorando e a mãe estava dormindo. Não é? Então, como a sociedade julga uma mulher que está esgotada, né, cansada, e ela tem o direito de dormir. O pai estava ali para acolher, ele não abandonou, não, ele cuidou. Só que a criança, né, normalmente acalma mais com a mãe. Certamente a mãe estava numa estafa profunda que... Descansou, estava ali quietinha. Ok, todo mundo dorme, tem o direito de dormir. E começaram a julgar aquela mãe. Então se julga porque a mãe estava dormindo e se julga porque a mãe também poderia simplesmente pegar um tablet ou um celular e dar para a criança e ela ficar quietinha. Não é? Então, o abandono, como nós falamos no episódio da intoxicação digital, hoje em dia a maior forma de abandono é a tela. Então, a gente precisa primeiro iniciar esse processo. Entender que nós, enquanto adultos, e não estamos julgando pais aqui, nem falando mal de pais. Cada um, como eu sempre falo, tem a sua dor, a sua questão. Nós precisamos entender que nós precisamos olhar para os nós. Então, o que eu posso fazer para o meu filho? Eu preciso ensinar essa criança que é necessário, que pode ter rede social dependendo de uma idade, ok, mas que isso não é fundamental na sua vida. Mas é mais fácil eu dar algo para essa criança ficar quieta e que eu possa fazer as minhas coisas, até porque eu também estou cansada, esgotada e vou dormir e vou descansar e essa criança vai ficar quietinha lá com aquela rede social, com aquele local onde ela está ali, eu não estou percebendo. Mas entender que eu preciso fazer com que isso seja postergado o máximo que eu puder. Posso fazer uma pausinha, doutora? Sim. Nós, como adultos, nós temos uma ferramenta emocional, pastor César. Nós sabemos nos defender em rede social. Se nós formos atacados pela questão da nossa fé ou qualquer outra questão, nós sabemos nos defender. Mas a criança, doutora Ana Paula, ela não sabe se defender. Não tem ferramenta. Ela não tem ferramenta. Então ela acha bacana, né, pastor César? Um monte de amiguinhos. Eu já fiz uma crítica na igreja uma vez, durante uma das minhas mensagens. Cuidado com você abrir uma rede social para o teu filho, que tem 8 anos. 10 anos. Ele não vai... A parte bonitinha é fácil, mas ele não vai saber se defender. Então nós precisamos ensinar mecanismos de defesa, mas vamos evitar essa rede social tão precoce. Exato. Desculpe ter te interrompido, mas pode continuar, doutora. É exatamente isso. O máximo que nós pudermos protelar que essas crianças tenham esse contato diretamente para que elas sejam mais fortes emocionalmente. Para que elas se preparem para receber esse tipo de coisa. Porque se nós demorarmos para iniciar isso, nós temos tempo de prepará-los emocionalmente
Não ter o que nós temos hoje como adultos, mas a ter alguma coisa que ela seja capaz de entender que talvez naquele momento o amiguinho falou aquilo e que tudo bem, ele deve estar com algum problema, ele deve ter uma dor também. Fala mesmo, né, doutora? Fala, não é? Então, que essa criança também entenda e possa ali tentar a nossa responsabilidade, pastor, nessa sociedade é trazer com que as pessoas tenham responsabilidade de conversar e dialogar de novo, de resolver seus próprios conflitos. Não adianta a gente terceirizar, mas a responsabilidade. Doutora, hoje você vê uma foto de família, se alguém estiver de fora e chegar em casa, uma família, vamos dizer que tenha 3 ou 4 pessoas, aí o que chega por último, tá todo mundo em casa. Você pega, faz um vídeo, uma foto, tá o pai no celular, a mãe no celular, o outro filho e a filha, todos no celular, aí um vai tirar foto. Ó, aqui em casa como é que é? Cada um numa tela. Cada um num lugar. Num lugar específico cada um da casa. E cada um está num lugar fora da casa. Fechado naquele seu mundo não ali na rede social. Então é isso, a gente precisa sim fazer com que essas crianças tenham o acesso no momento certo, para que elas aprendam que quando vier isso, esse abuso, essa afronta, saiba se defender de alguma maneira. Sim. E pode ser que não aconteça, mas com uma criança de 12 anos como a Júlia, que o senhor trouxe, o que essa criança, porque até 12 anos é criança diante da lei, o que ela tinha de preparo, né, para responder? Porque nós, enquanto adultos, já nos chateamos, às vezes nos magoamos. Imagina uma criança que daí às vezes não consegue nem continuar a sua vida, né? Ela deprime, ela vai ficar isolada, ela vai começar os processos de, né, autossabotagem, de automutilação, e daí à frente. Então, os pais, eles tem que entender que dependem deles. E se está difícil, que procure ajuda, porque a gente sabe que o esgotamento é geral, é de toda a sociedade. Pai e mãe estão cansados também, são seres humanos. Já viemos carregando peso, né, dos nossos... Do passado, dos nossos que ficaram, que peso sofreram da história, tanto. Da história de vida. Todo mundo tem. Que vem carregando. Então que a gente possa se reconectar aí, se ressignificar tudo isso, as nossas dores, porque nós somos os adultos e eles precisam olhar para nós e enxergar uma segurança, uma orientação, né? Os pais, para mim, eles são como uma bússola para os filhos. Se não existe a bússola, tá todo mundo perdido. Sim. Eu vi uma... César, eu ia te... Mas acionar. Pode falar que eu quero te acionar. Eu lembrei aqui um episódio que eu vi esses dias de uma aparente pegadinha, né? Mas foi um experimento que todo mundo sabe com certeza disso, mas o cara chega no supermercado e tem uma mulher comprando alguma coisa na área ali de infantil do mercado, e ele fala para ela assim, vou inventar aqui a narrativa, mas enfim, Juliana, tudo bom? Ela vira e fala assim, tudo, quem é você? Ah, sou amigo do Beto. De onde você conhece meu esposo? Ah, não, faz tempo já. E a Bia, sua filha, ainda tem problema com lactose? Ela fica parada olhando assim, porque não conhece aquela pessoa. E qual que era a proposta dessa pegadinha? Ele coletou as informações das redes sociais da Juliana. Nunca viu essa mulher na vida. Mas sabia que ela ia naquele mercado, sabia que o filho chamava tal, o marido tal e tal. Então é muito fácil reconstruir um diálogo a partir de um monte de informações que a gente Estamos vulneráveis porque cada vez a exposição é maior. Isso é um perigo. E assim, é inevitável porque rede social, como disse a doutora na primeira situação nossa aqui, é uma praça, é uma rua de casa hoje. A outra situação mais grave, que não é o assunto que a gente está tratando aqui, mas também falando já para os pais, é que existem muitas pessoas malignas, principalmente que têm interesse em crianças, né? E que exploram essas fotos e vídeos de uma maneira diabólica, eu diria, né? E para mim, nesse caso, a pessoa é o próprio diabo, porque não adianta, né, a gente espiritualizar um problema de caráter, ou enfim, para dizer que as redes sociais para as crianças é perigosa em muitos níveis. Não apenas pelo contato muito precoce, mas do outro lado da tela existem pessoas que a gente não faz ideia, né? Não é um sabemos. perigo, Deus do céu. Nós tivemos um caso agora recente, é um documentário que está na TV fechada, na History Channel. Eu não assisti, mas já teve a chamada, eu não sei se foi veiculado essa semana. O canal de crianças Nickelodeon,
que é um canal de programação infantil, a polícia americana prendeu 3 pessoas que trabalhavam no canal envolvidas com rede de pedofilia. É disso que eu tô falando. 3 pessoas trabalhando dentro de uma rede infantil, ou seja, levar o pombo pro gato comer. É isso. Então, eles se infiltram. Se infiltram. Agora, eu quero voltar lá, pastor César, o que o senhor falou no episódio anterior, quando o seu filho sofreu o ataque na rede social. Sim. Ele já era um menino já grande, criado, não era pequenininho. Tinha uns 16 anos. Uma idade boa. Sim. Já consegue se defender de muita coisa. Mas você, pastora Nilza, fizeram o quê? Entraram numa briga para defender o seu filho. O que a gente está vendo, doutora Ana Paula, que os pais hoje não querem defender os filhos. Não. Então ele compra um mecanismo como esse aqui, um tablet, põe lá uma tela de computador, o celular, entrega lá e eu vou ter paz, eu vou respirar. Você está entregando um mecanismo que pode trazer morte espiritual e emocional para tua família. E o pastor César fez muito bem aqui com a pastora Nilza, foram para cima para defender o filho deles de 16 anos. Sim. Né? Então, e uma palavra que a doutora falou que eu achei muito forte, né? É um tipo de abandono e realmente, se a gente parar para pensar, é um abandono gravíssimo, doutora. Entregar uma tela para a criança para deixar os pais em paz. Sem limites. Meu Deus do céu, um negócio terrível, né? Porque os pais imaginam que, vou ter um tempo de sossego. Só que é perigoso. E ainda vamos fazer um apelo aqui, né? Porque a gente sabe que estamos vivendo dias difíceis demais. Dias piores virão, diz a palavra. E a gente sabe o nosso dia de amanhã, nosso minuto de amanhã. O quanto tempo eu perdi com esse filho? Sim. Que tanto eu quis ou que eu não quis, mas enfim, eu cuido dele, não é? Então, quanto tempo nós temos perdido junto com as pessoas que amamos, e principalmente essas crianças. Perdemos tempo, só perdendo tempo. Nós estamos vendo aí situações terríveis, né? Agora, doutora Ana Paula, nós temos uma outra palavra, porque além da questão do bullying, que é na escola, e do cyberbullying, que é no ambiente virtual, nós temos, e você falou sobre gente má nas redes sociais, são chamados haters, né? O hater é um termo em inglês, né? De pessoas que disseminam ódio, são os haters. Eles estão trabalhando nas redes sociais contra indivíduos e grupos e minorias. E os haters estão aí. E você nunca sabe do que um hater é capaz de fazer, porque ele está numa rede social, em qualquer lugar do mundo, e muitos desses haters, eles viram suicidas e atacam, como você bem falou do episódio na Austrália, que seu filho praticamente quase que vivenciou por poucos minutos, não foi vítima disso. Então eles alimentam esse ódio nas redes sociais, que são como combustível, pastor César, que vai alimentando esses haters, e eles se preparam, porque eles começam a jogar na internet. Nós falamos aqui sobre os jogos eletrônicos de guerra, de atirar, e em países que as armas são liberadas muito facilmente, eles acabam adquirindo armas ou compram no mercado negro, e eles vão disseminar esse hater numa escola, num shopping, fazendo ataques. Nós estamos vivenciando isso, porque essa é uma forma que a polícia consegue encontrar, detectar, prender se ele não cometer suicídio antes. Sim. Mas e os que não são haters, que têm esse comportamento violento para exteriorizar, eles vão fazer maldade na internet. Então os nossos filhos, nossos netos, né, vão ficar vulneráveis. Então, nós estamos aqui, gente, para trazer orientação, porque isso não é perceptível, né, doutora Ana Paula, pastor César? Não é perceptível. Às vezes a criança está lá e você não sabe, de repente ela está sendo abocanhada numa conversa por uma pessoa que se passa por amiguinho. Porque a linguagem da pedofilia na internet é uma linguagem acessível para a criança.
O pedófilo, ele não se apresenta como adulto, ele se apresenta como criança. Aí você gosta do desenho tal, aí eu também amo. Então nossos filhos estão vulneráveis. Pai e mãe, abre os teus olhos. Ensina a criança no caminho que deve andar. Não coloca uma coisa precoce demais. Prepare, ensine, doutrine. Né? Doutora Ana Paula, você como advogada deve ter vivenciado muitas situações de ter que ressignificar famílias inteiras vivendo essa questão. Pontua pra gente. E aí a gente, vivendo agora essa situação do Rio Grande do Sul, que nós estamos nessa época, e falando, né, do show que teve, que foi tão divulgado aí. Precisamos falar sobre isso. Pode falar. Não é? Porque é muito importante. O pastor falou, não vamos espiritualizar o mau caráter. Mas isso é verdade, pastor. Só que nós precisamos entender que os que estão dentro da igreja estão sendo enganados pelo diabo. Sim. De uma forma que não estão se dando conta. Nós não estamos nos dando conta de que ele está dentro da igreja rindo de todos nós. Rindo dos pais que acham que, olha, eu abandono na tela, tá tudo bem. Olha, pode assistir esse desenho, porque eu não vi o que passa ali, mas deve tá tudo certo. Ou então, eu posso ouvir uma música ali do mundo, eu posso ouvir uma música secular, eu posso ouvir aquilo que, né, não tem pecadinho, pecadão, então uma música não vai fazer a diferença. Só que ele está resgatando os nossos filhos dentro da própria igreja, levando através dos jogos violentíssimos e através desses locais onde teve esse show que foi, sinceramente, eu vou falar a verdade, eu nunca vi algo de uma tamanha promiscuidade, de algo tão horripilante e diabólico como foi esse negócio. Quer dizer... Usando símbolos cristãos, né? Para debochar mesmo. Num profano, num algo que, olha, tá todo mundo envolvido. Nunca, sim. Em tanto tempo atrás. E não foi um show, assim, por assim dizer, porque nem banda teve, foi playback. Então, o espetáculo... Foi playback? Isso, o espetáculo da Madonna não tinha como Era um propósito, né? Um show com banda, o show banda. Tradicional dela. A música era toda... Foi pensado para aquele teatro para ter o espaço debochar da fé cristã, de pessoas que têm outro pensamento contrário àquilo tudo. Foi terrível. Algo assim... Terrível. Então, nós precisamos o quê? Entender que ele está nos afrontando. Não é? Ele é astuto. Ele vai aonde? Buscar as nossas crianças e adolescentes. Ele vai ali dizer que nós não demos conta. O que o líder do adolescente, da criança, está fazendo na igreja? Como que ele tem tratado ali? Né? Como o pastor falou, tem gente preparada. Ótimo, graças a Deus. Mas e em outros lugares? A gente não sabe o que se planta dentro da escola, por exemplo. Como eu falei, tem criança que é uma coisa em casa e fora é outra coisa. Então, esses filhos de cristãos estão fazendo o quê e recebendo o que alimento dentro da escola? Se os pais não estão dispostos a olhar nem o celular, quem dirá dentro da escola o que está recebendo? Os princípios dessa agenda mundana, ele vem vindo e tomando conta. Onde não tem governo, né, o poder que o senhor falou, né, o poder, ele não fica em um lugar vazio. Mas a gente não pode deixar que ele venha e na maior cara de pau, vamos dizer assim, afronte a gente que sabe do que está falando, sabe como combater isso. A gente sabe sim, a gente só precisa parar de ser infantilizado. Nós somos adultos, não podemos mais ficar, né, como eu falo sempre, de mimimi, achando que tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Os pais precisam deixar de ser omissos. Omissos. Precisamos resgatar essas crianças e adolescentes. E a omissão será cobrada por Deus, porque pai e mãe é um dom dado por Deus, é uma oportunidade e eles serão cobrados. Então, se eu abandono um filho numa tela, eu vou buscar justiça no judiciário para ele que sofreu um bullying. A troco do quê? A troco, sabe do quê, pastor? Infelizmente, de dinheiro, de dano moral. É isso que o ser humano tem buscado na justiça. Dinheiro, dano moral. E não é isso que a gente está falando, porque isso não muda. A Júlia não muda uma criança de 12 anos que recebeu esse enfrentamento e que daí não consegue nem, com qualquer dinheiro do mundo, às vezes resgatar aquilo tudo que ela sofreu e a dor que ela está passando, não é? Então, essa é a nossa obrigação. Compreender que a guerra espiritual, ela é real e só depende de nós, adultos, independente do que, como o senhor falou no final do outro episódio, não importa o que aconteceu na sua vida, né?
pai e mãe. Não importa. Importa o que você identificou, que agora, né, está doendo não só em você, mas nos seus filhos também. Sim. E isso tem que cessar. A gente tem tempo, pastor. Eu sei que Jesus está às portas, né? A gente crê nisso. E, infelizmente, os dias são tão difíceis que às vezes a gente fala, Senhor, Maranata, porque tá realmente Ora muito vem, difícil, Senhor Jesus, apressa a tua vinda. Mas só que ainda temos tempo de salvar muita gente. E essa é a nossa obrigação. Mas nós temos muitos pais infantilizados. É tanto que eu vejo, às vezes, essas dancinhas, né? Os pais fazendo as dancinhas, né? Que são dancinhas que não são dancinhas, gente, pelo amor de Deus. Então, quando começou o carnaval no Brasil aqui, se você puxa a história lá de 100 anos atrás, era uma brincadeira de marchinhas. Começa assim. Começa assim. Até que chega hoje no que se vê. Então, assim, o inimigo, quando ele planta o joio, ele nunca faz de modo que levante suspeita num primeiro momento, a não ser que esse pai, essa mãe tenha discernimento. E sem discernimento é capaz de ler a situação na perspectiva espiritual. Como essa situação da Madonna. Foi escrachado, então eu ouço muitos crentes falando, meu Deus, foi um negócio terrível. Mas existem apresentações malignas, por exemplo... Tinha uma cruz vazia no fundo, né? Sim, num desenho, num filme, né? Que tá lá 10 anos. Não existe mais isso, 10 anos. Você vai assistir esse filme de 10 anos, existem propostas ali, situações que você fala, poxa, não é 10 anos? Então, pai e mãe, é uma missão árdua ser pai mas e ser mãe. Mas é a missão do pai e da mãe. E a Bíblia... A igreja é um papel coadjuvante, né, pastor César? Isso. Coadjuvante. A Bíblia, pastores, ela está aí para auxiliar, porque é a palavra de Deus e é o nosso fundamento, o nosso princípio. Mas a Bíblia por si só, lá fechada, não faz nada. É necessário você consumir a palavra de Deus, levar os seus filhos para a igreja, ensinar dentro da proposta da idade dessas crianças a mensagem de Jesus, na linguagem delas, porque hoje, infelizmente, está complicado para o lado dos pais. Os pais têm, enfim, uma negligência incrível aí, o tal abandono. E também eu sinto, assim, pastor, que as pessoas querem sempre serem modernas, elas querem sempre estar antenadas com o que estão vivendo, mas nós sabemos que nós não somos deste mundo. Então nós não podemos viver com os princípios demais deste não mundo. É bom. Então você foge dos princípios. Muita modernidade não é. Então achar que, mais um pouquinho aqui, isso aqui não faz problema, não tem problema. É assim que ele vai plantando. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é o que eu mais ouço. É verdade. Isso não tem nada a ver. E a gente sabe que nós cristãos sempre seríamos olhados como antiquados, como os tiozinhos que não importa, tenho 50 anos, mas vou falar eternamente sobre... A Bíblia, ela é mais atual do que... Ela já está dizendo o que vai acontecer amanhã. Sim. Então, como eu sou antiquada se eu estou com o livro mais moderno deste mundo? Então, viver uma vida real é deixar de viver de aparência e se importar com o que outro vai pensar de mim. Importa é o que Cristo pensa de nós, não é? Exatamente. Nós estamos delineando já os caminhos com conselhos maravilhosos para a sua vida. Vamos lá. Se você realmente quer estar na rede social, teu filho, tua filha quer estar na rede social, então você tem que adotar comportamentos de vigilância, de cuidado. Digamos que teu filho, tua filha está sofrendo o ataque bullying, que é o cyberbullying, que é o ataque virtual na internet. Então, está sendo vítima de um hater. Uma pessoa que odeia, que critica, que veladamente se posiciona contra. Bom, nós temos mecanismos de defesa que a própria rede social oferece, fornece, tem filtros, tá? E por último, o conselho que eu dou é um conselho até das próprias leis. Ignorar. Se for possível, ignorar. Mas ainda tem outras vertentes, doutora Ana Paula, que nós vemos na internet, que a gente não usa muito, mas elas existem. É o sexting. O sexting é uma pesquisa recente, publicada pela JAMA Pediatrics, que um em cada sete adolescentes entre 16
e 18 anos já enviou material erótico por mensagem de celular. É onde agem os sextings, né? Então, esse tipo de material revelado pela pesquisa é um comportamento que já se manifesta entre os pré-adolescentes, também de 10 a 12 anos. Foi um caso que nós falamos lá no podcast sobre intoxicação digital daquela menina chamada Amanda, que cometeu suicídio pelo YouTube lá no Canadá. Então, foi o comportamento que aconteceu com ela. Então, essa pesquisa recente do JAMA Pediatrics, é uma revista pediátrica americana. Então, esse comportamento é perigoso. Pai e mãe, verifique. Porque às vezes, minha filha não. O meu filho não. Às vezes, está sendo vítima disso. Está entrando numa onda, numa vibe, como você bem falou, numa modernidade. Mas fulano, eu já mandei. Você não vai mandar? E aí manda foto dos seios, do corpo. E vai acontecer de entrar no cyberbullying. Não tem como. Então, é perigoso para todos. Os pais precisam estar alertas. Porque às vezes está acontecendo debaixo do nosso nariz e a gente não está vendo. E uma coisa que eu pontuo, meu pastor e doutora, é que assim, eu tenho 2 filhos, né? O Asaf e o Isaac, são casados. Mas eles nunca me deram um trabalho assim para dizer, meu Deus, que coisa horrorosa. Sim. Assim, foi de boa. Não, mas eu sempre tive consciência e parti sempre desse lugar. Eles não são santos. Por quê? Porque me parece que alguns pais acreditam que criam anjos. Sim. Então, se você... Não estou dizendo para você achar que seu filho é um capetinha, mas estou dizendo que ele não é santo. Então, a gente está falando aqui, de Eles repente... interagem com outras pessoas. O teu filho ser alvo de bullying, cyberbullying, tal. Mas, às vezes, é o teu filho que está praticando bullying. Então, é necessário, assim, um olhar muito... aguçado para essa realidade, porque a gente sabe que as crianças, elas dominam a arte da tecnologia. Elas dominam. Então o pai pode dizer assim, eu espelhei meu celular com o celular dele. Que ele ver lá, eu vejo aqui. Mas certamente essas crianças estão 1 ou 2 passos à frente e deve ter outro mecanismo que eles descobrem não sei como. Por isso que é importante o diálogo, né? O diálogo com os filhos. E eu não estou dizendo com isso que a gente consiga tirar o que está na alma dessa criança, mas pelo menos manter a proximidade, porque à medida que vai se distanciando, mais solto fica. Então, é um perigo. Verdade. Bom, vamos lá. Outra vertente do cyberbullying mais comum nos adolescentes e até adultos é o revenge porn, que é a revanche da pornografia que foi publicada. A pornografia de vingança é um tipo de sexting, só que com consequências maiores, porque não envolve só textos e imagens, envolve vídeos pornográficos, que são filmados de forma caseira e jogados na rede para prejudicar pessoas. Isso acontece muito com casos de ex-namorados, porque isso é praticado no ambiente de pessoas mais maduras, né? São casos de ex-namorados que se gravaram e eles têm aquele arquivo, e se ela me traiu, ele me traiu, eu publico. É o revenge porn, tá bom? Gente, o negócio é muito feio. É grave. Estão fazendo uma denúncia. Com consequências gravíssima, de autodestruição, que a pessoa não suporta. Destruição emocional, destruição que vai ficar na rede. Nós tivemos um caso de uma atriz de Hollywood que fez um vídeo pornográfico, lá, uma atriz famosíssima. O vídeo ficou anos e anos na internet, ela lutou na justiça, correu para os tribunais americanos, foram 4, 5, 6, aqui no Brasil teve vários casos também. Então é o revenge porn. Então a gente está vendo isso também. Imagina o seu filho ser vítima disso. Vai ser um inferno na tua vida. É uma devastação emocional, moral. A pessoa não tem coragem para sair de casa. Não.
Tem que sair com máscara, sair com boné, com viseira, com óculos de sol, porque é terrível. Você vai passar num lugar e falar, fulano lá, aquele que sai na internet lá, daquelas coisas. Então, assim, o negócio é complicado. Então, isso aqui é um outro tipo de variante, o revenge porn, que é vingança. Uma variante também desse cybercrime, doutora Ana Paula, é a chamada sextortion. Extorsão sexual por dinheiro, onde o agressor cobra algum tipo de resgate para não divulgar um vídeo com conteúdo sensível. Imagine uma família enfrentar isso. Foi o que aconteceu com a Amanda em 2012, lá no Canadá. Ela se negou a fazer mais fotos pro seu hater, pro seu sexting lá, e ela disse não. E ele publicou as fotos, isso em 2012, né? Imagina a tecnologia como está agora, a qualidade dos vídeos que você tem, essa ferramenta poderosa e rápida para divulgação. E isso, pastor, vou só fazer uma colocação, porque isso não tem acontecido só com crianças e adolescentes. Isso tem acontecido, infelizmente, com mulheres mais maduras. Sim. Que estão à procura de um parceiro, de um par, de um namorado. Naquela ânsia emocional. Naquela ânsia emocional e naqueles... Entregam fotos. Naqueles aplicativos de namoro. Relacionamento. Né? Relacionamentos. E aí, como o senhor falou que a pessoa foi no mercado, já sabia toda a história. Ele já sabe que ela é aposentada, que ela é, sei lá, que ela tem dinheiro, né? E gosta disso, gosta daquilo. Já começa, daqui a pouco mandou uma foto, aí acabou. Vai querer dinheiro onde para vai, todo posta que está no tal local, bota lá a localização. Então vai marcando a pessoa. E aí é uma carência emocional, que são os mendigos emocionais que nós falamos tanto também do outro episódio. Exatamente. Tem uma série na Netflix, não vou falar o nome porque ela é pesada. Mas ela é de um psicopata que estuda todas as presas dele pelas redes sociais. Assim, ele conhece tudo, todos os gostos, todos os caprichos, é uma coisa impressionante. E assim, né? A arte imita a vida. Sim. Porque é uma realidade que a gente tá vendo aqui. Não é brincadeira, não é filme, é a realidade. E dentro de todo esse conteúdo, a gente sabe que tem também que os pais esquecem. Mas é o amiguinho dele, tá lá no... Perfis falsos. Exato. Perfil falso. Uma foto que não tem nada a ver com quem está do outro lado. Exatamente. São aliciadores que estão na internet. Para aliciar o teu filho e a tua filha para pedofilia. Existe uma rede de pedofilia internacional. A Polícia Federal Brasileira, de tempos em tempos, nós estamos aqui, a polícia está trabalhando. Sim. A gente não sabe. Polícia Civil, né, doutora? Você é do direito. Polícia Federal, Polícia Civil. Polícia Federal atua no âmbito de todo o país internacionalmente. Tem a polícia, esqueci o nome agora, que é... Interpol. Temos a Civil, que trabalha na parte local do estado, né, da região. E eles trabalham em conjunto para encontrar esses perfis falsos que aliciam as pessoas. Aí você fala, a criança sumiu, foi sequestrada, nunca mais viram, foi tomada, foi sequestrada em algum lugar, não apareceu em casa. Quando você vai ver, está aliciado por uma rede internacional de pedofilia. Então, os perfis falsos são extremamente perigosos. Bom, é muita informação. Talvez daria um 3, né? Porque eu estou de olho no relógio aqui para o nosso tempo. Geralmente os agressores do cyberbullying, que tem os haters, o sexting, o revenge porn, tudo isso aqui no pacote, né? São nomes em inglês aqui, vários nomes, né? Criam perfis falsos. Geralmente os agressores usam redes como Tinder. O Tinder todo dia sai na TV. Sim. Né? Badoo, para criar perfis de suas vítimas. Eu não estou falando mal das redes, tá? Sim. Não toda a tecnologia ela é bem vista. Mal das redes. São ferramentas, são redes que eles usam. Né? E eles usam de boa fé para entrar em contato com essas redes sociais que fazem o uso dessas informações das pessoas. E as pessoas, como nós falamos no episódio do Intoxicação Digital, doutora Ana Paula, as pessoas estão carentes de aceitação.
Sofremos não de basta fome. só o social, o presencial, como a gente está aqui, que a gente tem uma interação maravilhosa, mas elas querem isso na rede. Sim. Só que a rede é perigosa. Porque você não sabe quem está do outro lado. Você vê uma foto e você não sabe se aquilo é real. Às vezes não tem nada daquela pessoa, só tem uma única foto. Posta locais e tal. Você tem muitas fotos na rede social, de locais que você vai, o trabalho que você faz. Eu também tenho muitas redes. Então é fácil a pessoa me conhecer, porque eu estou em vários lugares. Então tem lá fotos na igreja, fotos do meu trabalho, fotos em locais que eu visito. Beleza. Super fácil de me conhecer. Você vê que eu sou uma pessoa séria. Você que é uma pessoa séria. Você tá meio fora da rede, né? Tá de jejum de rede, né? Mas eu sei que você teve lá. Mas tem tua esposa. Então, as pessoas conseguem identificar e sabem que a gente é sério. Sim. Mas os mal intencionados só tem uma fotinho lá no perfil, não tem mais nada. Tem locais, muitos seguidores, mas poucas fotos. Então, desconfie de coisas desse nível, né? Bom, então nós temos aí essas questões todas envolvidas. Mas a rede social é segura e tal. Roubo de senhas e logins. Gente, isso é a coisa mais fácil Acontece todos de os acontecer. Todos os dias. E através disso vem o cyberbullying envolvido no negócio. Então, é muita informação que tem na rede social, você não vence. Por isso os pais precisam estar alertas, né, doutora Ana Paula? Sim. Estar em cima, vivenciando e policiando, orientando, não deixando a criança. Se você vai dar um tablet para a criança, geralmente os tablets infantis, eles não têm acesso à rede. Wi-Fi, o pai e a mãe decidem bloquear. Então, assim, não é proibido você trazer o ambiente tecnológico. Isso é importante, né, pastor César? Exatamente. Mas, gente, vamos orientar. Sim. Vamos orientar. Eu vejo aqui, doutora, que às vezes eu tenho minha rede social aqui, por exemplo, eu tenho o Instagram, eu tenho 3 que eu cuido, né? Diretamente ligados a mim. Eu vejo aqui pessoas que começam a me seguir, mas eu vejo que às vezes entra aqui conteúdos que são eróticos. Tem lá uma pessoa me seguindo, eu vou ver, é uma rede erótica. Sim. Eles entram porque a conta é aberta. Eles entram, a conta aberta, eles entram e estão se oferecendo ali. Então hoje, por exemplo, a pornografia, ela não está mais limitada a 20 anos atrás, 30 anos atrás, que era uma fita de vídeo, um canal pago por assinatura, ou uma revista, ou outra coisa. Hoje não. A pornografia, ela está no tablet, ela está no celular, a um clique dos nossos olhos, em qualquer lugar. Em qualquer momento, em qualquer situação. Então, os pais hoje, eu acredito, com toda essa tecnologia maravilhosa, eu acho que eles têm que ser mais vigilantes, não é isso, pastor César? Mais vigilantes. Muito mais vigilantes, doutora Ana Paula. Sim, com certeza. Você vivenciou muitos problemas nessa área, com situações na área do direito, que você teve que ajudar ali a contornar. Eu falei, mas como que essa pessoa não consegue visualizar, não consegue enxergar esse problema? Então, gente, a questão do bullying, do cyberbullying é muito grave. Eu acho que a questão do bullying não é tão mais preocupante hoje, porque ele existe, mas o cyberbullying é que está em evidência. E assim, né? Tem um rapaz aí que eu acho que todo mundo conhece, que é o Pablo Marçal. Pablo Marçal, ele é muito divertido, né? Assim, gostem, não tem como. Ou você odeia ou você gosta. E ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Ele já deixou claro que muitas das declarações dele é mentira mesmo, porque é uma questão de jogada de marketing, né? Acaba que ele tá no Brasil todo, saturado, em todo canto tem cortes do Pablo Marçal, porque ele é um dos caras mais espertos na área do marketing digital. Ele é incrível realmente, independente de você gostar ou não do conteúdo dele. Eu tô falando mais da metodologia. Só que ele se colocou num lugar que ele suporta ser xingado, ele tem emoções maduras, tá nem aí, ele não tá nem aí. Eu gostaria de ter a estrutura do Pablo Marçal no aspecto de uma blindagem social, que podem xingá-lo, cancelá-lo, ele não tá nem aí. Ele tá viajando agora, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, uma grande equipe para levar mantimentos e ajuda humanitária.
Ele é um cara maluco. Mas o meu ponto aqui... Né? O meu ponto aqui, pai e mãe, você não é Pablo Marçal para aguentar isso aí. Não. Então, o cuidado é triplicado, porque hoje existem cancelamentos de pessoas importantes, influencers importantes, que perdem suas contas, perdem os seus contratos, sofrem a beça. Isso aí, o que eu quero dizer é que, se pessoas graúdas sofrem, né? Imagina a gente. Então é importante realmente um cuidado muito sério. Senhoras e senhores, nós estamos indo para o final. Quero usar mais 2 linguagens do inglês aqui, que nós conhecemos como assédio na internet. Harassment, que é assédio. Harassment é quando uma vítima é coagida a fazer algo contra a sua vontade. Isso é muito utilizado na rede social. Pede informações, ou que a criança, o adolescente, o jovem faça coisas que a maldade do outro lado está esperando receber. É o harassment, tá bom? É um estudo da Pew Research Center, mostra que 1 em cada 4 adolescentes americanos, 1 em cada 4 já sofreu, doutora Ana Paula, algum tipo de assédio online, que é a busca desses dados online, fotos ou interações, quaisquer que sejam elas. De acordo com a pesquisa, os tipos mais comuns de harassment são, olha aqui, doutora Ana Paula, da sua área, xingamento, constrangimento proposital, pastor César, perseguição, ameaças físicas, assédio por um período de tempo prolongado e assédio sexual. Olha o nível do negócio. Partindo para o final, também temos o chatting. Chatting são os casos de agressores que, em primeiro momento, se mostram confiáveis e de bom trato. Eles se aproximam de você na rede social, te seguem, se tornam seus amigos, gostam do que você publica, mas depois eles viram contra você. São os chattings, né? Ganham confiança da vítima e pegam as informações que você tem na rede social. Gente, olha a vulnerabilidade, doutora Ana Paula. Exato. Sei que você sabe, Sim. né? O internauta tá vendo isso agora. E eles pegam essa confiança, pastor César, e depois voltam ela contra você, né? E eles fazem o compartilhamento das informações que são suas e fazem o sexting. Tá? Uma vez que o impostor consiga o conteúdo desejado, ele passa a usar o material cedido pela própria vítima para atacá-la. Que foi, eu vou voltar a dizer, que aconteceu com a Amanda lá em 2012. O chatting pode ser praticado por estranhos, mas não é raro ver pessoas do círculo de amizade da vítima, caso que você contou, Sim. que fizeram com seu filho de 16 anos. Isso aqui, que a gente não sabia que era essa palavra, né? É o chatting que alguém praticou contra o seu filho, pastor César. Então, eles vão prejudicar pessoas. Bom, nós temos também, vamos ver se dá tempo aqui, acho que temos alguns minutinhos, happy shopping. Legal, né? Uma das mais sinistras. Happy chatting. Happy slapping. É uma das mais sinistras formas de cyberbullying, doutora Ana. É o happy slapping, que consiste na publicação online de linchamentos vexatórios. Muitos desses vídeos são feitos por grupos de adolescentes que se reúnem para agredir fisicamente uma pessoa e põem o vídeo na internet. Chutes, xingamentos contra pessoas indefesas. Isso aqui dá um crime... Isso aqui dá cadeia, né? Escola tá cheia. Há semanas atrás um rapaz... Happy slapping. Um garoto não foi espancado na escola, chegou em casa reclamando de dor, foi pro hospital, morreu. Enfim, então é uma coisa realmente que... No Brasil ainda tem pouco disso, mas aconteceu isso aqui, um caso registrado em Portugal, de um grupo de happy slapping, um grupo de adolescentes na cidade de Faro. Gravou uma vítima sendo agredida fisicamente por uma suposta colega, uma briga de 2 meninas. Há também os agressores que se reúnem para cometer o chamado estupro coletivo. Comum, você deve ter tratado várias situações dessas. É uma espécie de variação do happy slapping.
Alguns deles gravam vídeos que são publicados na internet, como no caso de uma adolescente de 16 anos que foi violentada dentro de uma favela no Rio de Janeiro e eles jogaram o vídeo na rede. Gravando. Gente. É terrível. Terrível. Então, nós fizemos aqui um apanhado. Eu sei que é muita informação, mas foi dada. Sim. Estamos transmitindo aqui. Então, nós vamos agora para as considerações finais dos minutos que a gente tem. Pastor César. Eu vou... Diante de tudo isso que a gente falou no primeiro e no segundo. Eu vou deixar aqui o meu registro de cuidado para os pais em relação ao bullying que às vezes os pais podem cometer. Nós temos... Não foi um caso de bullying na Bíblia, mas estou tomando só como uma referência. José, ele foi vendido. Eu sabia que você ia falar dele. Ele foi vendido. Para mim, aquilo lá foi um bullying. Sim. Quase um bullying. Por parte dos irmãos, sim. Foi. Porque ele era chamado de sonhador, eles riam dele. Ah, o sonhador. Exato. Sonhou de novo. Tá. Mas quando ele reencontra os seus irmãos, no primeiro reencontro, eu acho que é o capítulo 40 de Gênesis, depois você verifica aí, mas no primeiro reencontro, quando vem a fome, ele pergunta para os irmãos e vai interagindo ali sutilmente e não pergunta do pai, né? Parece que há uma dor no coração dele em relação a esse pai que não defendeu, que mais maduro ele percebeu que quando ele contou os sonhos, o segundo sonho o pai rechaçou e achou um absurdo, eu e sua mãe te adorar, que absurdo é esse e tal. Não acreditou nessa criança. E no segundo encontro ele pergunta do pai. Então, assim, às vezes, pai e mãe, essa história de que pai sou eu, sua mãe sou eu, essa coisa, e realmente você é autoridade, sim, mas nem por isso o seu filho é um objeto de decoração ou do seu capricho. Ele merece respeito, a Bíblia orienta os pais a não provocarem a ira dos filhos, ou seja, é um tipo de chamada de atenção baseado na ironia, no mau gosto, não sabe educar. Então faz chacota. Então assim, pai e mãe, dá uma olhada aí para o seu contexto e verifica de repente se o modus operandi de chamar a atenção do teu filho, de interagir, não passa, não lembra um bullying, nessa coisa de você estar chateado, frustrado como pai e mãe, de repente maltratar o teu filho ou filha com expressões que você não devia. Use palavras abençoadoras, né? Exatamente. Pastor César, muito obrigado pela sua participação. Gratidão a minha. Seus comentários foram fenomenais. Amém. A sua história de vida já é pra gente uma lição aqui, viu? Muito obrigado. Gratidão a minha. Doutora Ana Paula, suas conclusões finais, os agradecimentos aí. Muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço mais uma vez poder estar aqui, né, batendo esse papo tão gostoso de um assunto que mexe com toda a sociedade, mexe comigo que sou mãe, mexe com todos nós que somos pais, porque nós precisamos entender que nós pais estamos lidando com uma sociedade, com um ser humano totalmente cruel e perverso. É verdade. Então, nós não temos mais tempo a perder. Nós precisamos entender por que é que estamos permitindo que nossos filhos entrem num lugar de vulnerabilidade e sofrimento desnecessário. Nós devemos estar com muita dor de alguma coisa que aconteceu conosco para nos omitirmos diante de tamanho sofrimento dos nossos filhos. Porque se Deus nunca se omitiu diante dos nossos sofrimentos, porque nós estamos delegando a vida dos nossos filhos para a escola, para a igreja, para qualquer outra entidade que possa dar os princípios que o mundo deseja. Nós temos os princípios de Cristo. Então, compete a nós darmos a eles essa oportunidade de serem abençoados com palavras abençoadoras, com um ambiente dentro de casa, um ambiente seguro, não um ambiente hostil, de violência, de gritos. Nós precisamos entender que quando nós gritamos, nós estamos pedindo socorro. Então pare para olhar, pai e mãe, aqui nós não estamos julgando ninguém. Sabemos que toda omissão, ela parte de uma dor, mas toda ferida cicatrizada é um ministério aberto. Então o nosso apelo aqui hoje
hoje é: olhe para essas crianças, olhem para a futura geração. Nós temos tempo ainda de salvá-los, pastor. Muito obrigada por essa oportunidade de trazer essa palavra, não é? Que a gente sabe que é nossa obrigação elevar a nossa voz, e nós assim o faremos. Estamos à disposição para todas as outras oportunidades que possamos ter. Estaremos aqui, né, pastor? Glórias a Deus. Obrigada, Deus abençoe. Viu? Querido internauta, tá aí para você esse episódio maravilhoso. Você deve ter assistido 1, se você não assistiu, tá assistindo agora 2. Volta no 1, assiste também Intoxicação Digital. São 4 episódios, aí aproximadamente quase 4 horas na sua totalidade. Esperamos que a gente tenha trazido para você informações relevantes, uma luz no seu caminho, uma orientação, um caminho de cura, de renovo. Se você é cristão, está precisando de ajuda, procure seu pastor, procure a sua igreja. Se você achar que precisa de uma ajuda profissional também na área da psicoterapia, procure o médico, enfim. Existe ajuda, existe possibilidade de cura, se nós querermos e encontrarmos esse caminho de cura. Então, que esse episódio do bullying e do cyberbullying seja esclarecedor e orientador para a tua vida, para que você mude comportamentos. Se nós mudarmos comportamentos de pais e mães e filhos, o caminho da família fica um caminho melhor. E o diabo tem lutado para destruir a família. E ele vai tentar destruir nas mais variadas formas possíveis. Através da internet, através da escola, através da própria igreja. Às vezes pode criar um conflito dentro da igreja. Então, assim, nós não estamos protegidos em todos os lugares, mas existem lugares que são melhores. A igreja é para ser um lugar de proteção. A escola também, mas eventualmente não é. E no lar? Então, em nome de Jesus, que esse episódio traga esclarecimento e orientação. Mude o que você tem que mudar, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de curtir esse episódio e compartilhar com outras pessoas que você sabe que precisam de ouvir. E não se esqueça, Café com Deus é o nosso podcast, o meu, o seu, de teologia e vida cristã. Muito obrigado, um beijo no teu coração.